Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul, Atualidades Pampa. O Atualidades Pampa desta quarta-feira, já é quarta-feira, dia 20 de dezembro. E todo mundo, apurando, correndo para encerrar o seu ano, né, para resolver as coisas que ainda estavam pendentes. Uma das coisas que teve um fôlego hoje foi justamente o impasse do governo do estado com o governo federal quanto à recuperação do nosso Rio Grande do Sul. Graças a Deus foi assinado hoje um protocolo que garantiu ao Rio Grande do Sul, depois de muitas idas e vindas, garantiu continuar com as tratativas com a União para chegar ao plano de recuperação do nosso estado. Falando ainda sobre essas dificuldades, vamos lembrar que o presidente Lula hoje perdeu a ação contra o Deltan Dallagnol, onde ele pedia 1 milhão de indenização por causa do PowerPoint e algumas outras coisas, e acabou também tendo que pagar as custas, que são 100 mil reais. Perdeu a ação e ainda vai ter que pagar as despesas desta própria ação. Para algumas coisas, assim, para a gente começar a falar, porque eu não vou nem dizer que ele ainda fez uma declaração do tipo assim, não quero entrar para a história como um inocente que foi condenado. O que mais vocês querem ouvir do ex-presidente Lula aí? Até dá pra sentir pena, né? Mas só que não. Não dá. Pena dos meus ouvidos. Só que pena dos meus ouvidos, né? Dos meus olhinhos que eu tenho que ler essas barbaridades. Pena, só que não. Só que não, né? E o Maluf se entregou hoje pela manhã, até a sede da Polícia Federal por volta das 9 horas da manhã. Levou apenas uma malinha e uma sacolinha de remédios. Às 11 fez o exame de corpo de delito, né, que se faz antes, né, da prisão. Mas o advogado já disse que vai pedir prisão domiciliar, porque alegando que ele tem câncer de próstata e também pela idade avançada. Então, se a gente achava, se alguém achou mas que ele já foi para Papuda na ala dos idosos. Não foi, mas ele vai entrar com esse mas pedido, eu acho se que vai levar ou se não vai levar. Acho que ele vai ficar na ala dos idosos. Eu desconfiei dessa entrega, vai pro STF, dá pro Gilmar manda ele para casa e ainda eu acho que ele já tem alguma coisa lá no fim do túnel que está dizendo a prisão domiciliar vai rolar. Agora, Carla... Estou descrente, realmente. Não tem um negócio errado aí. Saiu a decisão do juiz. Vou explicar para as pessoas. Gente, é assim, o juiz, no caso, o ministro do STF, Fachin, decide. Essa decisão é publicada, é encaminhada para a justiça comum, que encaminha para a várias execuções penais, para que seja apresentado o paciente, no caso, o preso, né? A gente diz paciente, a expressão técnica. Agora, vem a pergunta aí. O preso, aquele que vai ser preso, está preso, a expressão técnica é paciente. Que seja apresentado como paciente na justiça. Bom, tá bem. Vamos lá, vamos avançar. Isso levaria pelo menos um mês. Ele se entregou, hoje acordamos quero ir pra cadeia, que legal, já fiz de tudo. Mas chegou se arrastando. Duas muletas, chegou suporte técnico, não sei o quê, mas os policiais normalmente conduzem o preso, eles carregavam o preso. É o próprio paciente. Quase carregava nas costas. Esse é o paciente. É o próprio paciente. Pois o Maluf, eu tava com vontade de ir pra cadeia. Exatamente. Eu acho que tava faltando pra ele umas manchetezinhas, fotinhas. Eu acho que ele quis, como sempre, midiático. Ele quis dar uma aparecer na mídia diferentemente. Essa encrenca ia rolar pra ele em janeiro. Aí o cara na semana... Antecipou. Não foi ontem que foi decidido, hoje... Sim, mas até publicar... Bateu na porta, quero entrar.
Eu nunca vi disso. Tá, mas pelo fato dele estar doente, os advogados querem que ele cumpra em casa. A idade dele já diz muita coisa. Isso aí eu não mas a discuto. doença. Isso aí eu não discuto. Então, pra ele, não vai mudar nada. Mas assim, mas a ânsia de preso. Foi mídia, querido. Ele queria mídia, queria ir. Foi mídia no Brasil. Cada todo hoje. louco com a sua Maluf doença. com as duas muletinhas, mais 2 policiais, mas não sei o que, tinha um suporte aqui, tinha fraldão também, aqueles que o Barney usa. Sei lá, tinha um negócio Começou, assim, Mário. Só porque tu estás belíssimo de azul, Muito obrigado. com um relógio Eu que fico sempre- combina com a tua camisa. Eu sempre fico comovido com o seu Cabelo bem afeto, penteado. quando a senhora externa da cusparada. de Cabelo bem ontem e tal. penteado, que fez o maior sucesso minha cusparada. A cusparada fez sucesso na rua. Mas sobre o insidioso Paulo Maluf, ele é insidioso, né? Quando eu vi aquela imagem, ele com aquela bengala ali, não é mulher, bengala, né? Com aquele olhar depauperado, totalmente destruído. Eu conheço o Paulo Maluf. Eu vi, é tudo técnica dele. Ele já se apresenta antes para se mostrar bonzinho. Exato. Eu estou sempre à disposição da gente. Mas ele já sabe que não vai Que vem tem ficar. eleição. Passar o Natal em casa. Ele vai passar o Natal em casa. tem certeza, Vai passar o Natal vai. em casa. Creiam Foi o que vocês. eu disse, não muda nada pra ele. Pelo para. contrário, ele quer que as pessoas tenham pena dele. Mas como tu disse, ele é Apoiou cara de o Lula. pau. Ele apoiou o Lula. Apoiou o Lula. Cara de pau. Não, e ano que vem tem eleição. Quanto vale essa foto hoje em todos os sites, matérias especiais em todos os telejornais? apagado? Maluf preso. Aí vem E ele. tudo os aquelas coitadinhos, bengalinhas. né? Tudo é aquelas assim, bengalinhas, coitadinho. Eu gostaria de lembrar que esse velhinho, coitadinho, roubou muito. 200 milhões E de deve dólares. ter matado muita gente por falta de dinheiro em hospitais, falta de remédio, falta de atendimento. Então, esse velhinho, coitadinho, é um bandido. Ponto. Condenado pela justiça. Vitorino, eu conheço bem a história dele. Ele é sócio da Eucatex. A mãe dele era dona da Eucatex. Eu trabalhei numa empresa muito forte lá em São Paulo, cujo o dono, o filho estava casado com a filha do Maluf. Uma das filhas. Então eu conheço mais ou menos isso, né? Filho, não me lembro exatamente. O filho casado com a filha do Maluf, exatamente isso. Aí um dia, conversando, sabe quantas escrituras a senhora mãe de São Paulo Maluf tinha na cidade de São Paulo? 1.100. 1.100 escrituras. Então, olha o patrimônio. Ele não precisaria fazer tudo isso. Aquela avenida Águas Espraiadas, que hoje se chama Avenida Roberto Marinho em São Paulo, que eu vi a construção daquilo lá, diz que ali foi o roubo de mais de 100 milhões de dólares, aquilo ali, de desvios, de milhões e milhões e milhões de dólares. O senhor Paulo Maluf tem em São Paulo um público, ele tem um alvo, um escopo de eleitores realmente fantástico. Agora, hoje eu fui fazer um levantamento, ele fez 600 mil votos, depois caiu para 400 mil votos e agora já estava em 300 mil votos. Mas acredito, se ele conseguisse candidatar, sobreviver a tudo isso, que deve sobreviver, porque ele é muito forte. A última vez que ele esteve preso, ele se sentiu mal e levaram ele para o hospital. Aí, quando ele saiu, uma semana depois, fotografaram ele comendo um pastel em Campos do Jordão. É um pastel deste tamanho, que vem ovo, vem tudo quanto é coisa. Senhor pastel. Ai, que maravilha. Mas é um desse tamanho, eu conheço. Se é hora do Mário falar isso. Delícia, aquele pastel é Hora do enorme, Mário vem um falar. ovo inteiro. Isso. Ai, que Que delícia. delícia. Para quem estava com problema de fígado, que se hospitalizou porque tinha problema de Ele quis se fígado, matar. comeu o pastel, então era tudo uma brincadeira. Ele quis se matar. A doença do maluco. Olha, eu sou um trabalhador, eu não mereço eles estão andando comigo, eu construí a Avenida Águas Espraiadas, eu fiz o túnel Ayrton Senna, eu fiz isso, Ele fez tudo em São Paulo, só que custou caro para a cidade de São Paulo. Mas o povo de São Paulo ama o Maluf, como elegeu o Jânio Quadros, prefeito de São Paulo também. E, Magda, voltando a falar do Lula e linkando com o coitadismo, né, que o Maluf gosta de fazer de coitado, o Lula também gosta. Ele fez um encontro com alguns jornalistas no Instituto Lula e lá ele falou de tudo, né? Falou o que ele queria sem pudor nenhum. Óbvio que os jornalistas foram selecionados por ele, né? Não foram todos os jornalistas que estiveram presentes. A turminha da esquerda. Obviamente. Festiva. E aí, olha a declaração dele. Quando vão na casa do Sérgio Cabral ou na casa do Gedel e encontram dólar, dinheiro, fazem um carnaval com aquilo, falando da Polícia Federal. E agora, quando vão na minha casa e não encontram nenhuma, eles deveriam pelo menos dizer
Desculpa, Lulinha, é muito cara de pau. A gente acha que não viu tudo, né, vindo do Lula, mas sempre tem coisa nova. É sujeito de uma arrogância impressionante. E eu fico mais impressionado ainda com um bando de retardados que segue acreditam sujeito, nele, que seguem. Aí eles escrevem pra cá, xingam. Então, como é que alguém pode acreditar num sujeito desse? Sujeito que arrebentou o país, criou e montou a maior estrutura corrupta do mundo. Pô, nós conseguimos ultrapassar a Rússia, a transparência internacional, Marne. Eu sei. Passamos a Rússia, hoje nós somos o país mais corrupto do mundo, responsável pelo maior caso de corrupção localizado de todos os tempos, Petrobras. Uma endemia. O cálculo da Petrobras passa de 15 bilhões. A Petrobras. Tem muita coisa que olhar aí do BNDES, já sentaram em cima lá. Porque metade da Câmara Federal está enrolada com o BNDES. Verba do BNDES direcionada para campanhas políticas, para isso, para aquilo, sabe? O Brasil hoje está tomado pela corrupção. E querer achar que, não, porque puxa vida, porque me acusaram justamente, aqui quer me acusar de alguma coisa, pode acusar, vamos lá ver, não tem nada. Tá bom. Agora, Vitorino, hoje eu me lembrei muito do Chicão Tofani, que eu estava hoje no nosso programa da Rádio Pampa, junto com o Pedro Fonseca, de manhã cedo, nós fizemos o levantamento. Qual é a instituição mais amada pelo povo brasileiro? O Exército. Isso é há décadas é assim. Mas num crescente, está crescendo a adoração do povo brasileiro pelo Exército. Eu fico até arrepiado quando eu ouço isso, porque a inclitude dos oficiais, do corpo, né? A pesquisa, o respeito, a credibilidade. Qual a instituição pública brasileira de maior credibilidade? A cada 5 anos, a Folha de São Paulo, que é de esquerda, né? O Grupo UOL é de esquerda, faz essa pesquisa e o Exército Brasileiro, há décadas, lidera como a instituição pública brasileira mais respeitada. E a justiça perde cada vez mais. Dá a lógica, né? A justiça está lá embaixo. E sabe qual é o segundo colocado? Né? E sabe qual é o segundo colocado? Deixa eu me exibir agora. OAB. É a segunda instituição de maior credibilidade, é a Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, com relação ao embate, mais um embate entre Gilmar Mendes e Barroso no STF, falando exatamente sobre a corrupção. Gilmar Mendes sempre com o mesmo discurso, dizendo que a Procuradoria-Geral da República fez um péssimo trabalho, criticando tudo. Ele xinga a polícia, xinga o Ministério Público. Xinga todo Ninguém mundo. presta, ele é um gênio. Só ele. E aí o Barroso fez uma interferência, né, e falou e disse o seguinte, não acho que é uma investigação irresponsável. Há um país que se perdeu pelo caminho e naturalizou as coisas erradas. É exatamente isso. O errado é natural hoje em dia. Mas todo mundo faz. Mas todo mundo usa isso. Mas todo mundo emprega. Mas aí todo mundo rouba. É a naturalização do errado. E a gente precisa romper isso. As pessoas precisam entender que não, o errado é errado. E o certo é o certo. Ponto. Não existe como essa margem do só um pouquinho pode, porque se só um pouquinho pode, chega lá em Brasília e aí viram milhões e milhões, como a gente tem visto todos os dias. Então, acho que ele foi muito preciso na sua colocação. O que aconteceu com o Brasil é a naturalização do errado. E aí a gente tem um ministro, como o ministro Gilmar Mendes, que defende bandido. Defende que a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, o Ministério Público... Não sabem investigar, mal feitos, são incompetentes, exatamente. Preguiçosos. As expressões que ele usou são constrangedoras. É absurdo o que ele falou, é absurdo. Uma investigação preguiçosa, mal feita, incompetência. Desidiosa, né? O jeito que esse sujeito trata a Polícia Federal, o Ministério Público Federal... que é isso, gente? Que é isso? O que é isso? E não tem com aquilo roxo lá em Brasília para pedir impeachment desse sujeito? O nosso telespectador ontem falou que qualquer um de nós pode entrar com o pedido solicitando ou não. Isso não acontece. Tem que ter legitimidade, legitimidade. Agora, tá demais o negócio. Tá demais. E o Michel Temer, Magda, vou te contar um negócio que não vai acreditar. A OAB entrou com aquele pedido de impeachment do Michel Temer, com aquelas lambanças todas. Sim. Sabe o que o Michel Temer é vingativo, né? Sim. Ele é bem daqueles políticos profissionais, aqueles ratos de corredor de Brasília. Sabe o que o Michel Temer fez? Mandou o ministro da Educação liberar curso técnico jurídico. Sim, que é aquilo que nós segundo falamos grau. Aqui. Cursinho de segundo grau. Estelionato educacional. Porque o sujeito vai... curso técnico jurídico. Faz o que com isso? Auxiliar advogado, preparar não sei o quê, e recolher processos. Né? Isso é um estelionato educacional.
E o Michel Temer era professor da USP. Sim, conheci ele nessa. Aposentado lá. Mais um cabidão. Não poderia ser feito, né? Mais um motivo, pois mandou o ministro da Educação, de vingancinha contra a OAB, mandar criar um curso técnico jurídico. Segundo grau. Isso é um já que nós estamos falando sobre ensino, deixa eu dizer a vocês que nós recebemos uma ligação hoje, posteriormente, um e-mail da Associação Nacional das Universidades Particulares, se posicionando com relação às demissões na Uniriter, que já mais de uma vez nós tratamos aqui no programa, tá? O que diz a pessoa que escreveu e sugerindo, inclusive, o nome de uma pessoa, se nós quiséssemos entrevistar, enfim, que é a vice-presidente desta associação. Mas, enfim, tentando resumir, eles falam o seguinte: em relação às demissões recentes nas universidades privadas, tendo em vista a repercussão do caso da Uniriter, que tem sido debatido no programa. A ideia de ouvir a ANUP é ter uma posição do setor do ensino superior privado como um todo. Permanecemos à disposição e tal, barará. A ANUP esclarece o que cerca essa questão do desligamento dos professores. Por conta dos acordos sindicais dos diversos sindicatos dos professores em todos os estados do Brasil, os professores universitários possuem estabilidade de emprego durante todo o ano, exceto em 3 períodos. Em meio do ano, entre o primeiro período letivo e o segundo período letivo. O pequeno período no início de dezembro e depois até o final de dezembro. Professores não realocados ou não desligados durante esses períodos específicos têm estabilidade durante todo o ano, existindo ou não turmas e alunos, estando ou não preparados para assumir e ministrar novos projetos pedagógicos. Este é um assunto que acontece todos os anos. A afirmação de que as escolas estão utilizando a nova reforma trabalhista para fazer os desligamentos é artificial, política e falaciosa. Se existe o aproveitamento da reforma trabalhista, ela está ocorrendo por parte dos sindicatos, que não tem mais o imposto sindical obrigatório e que parece que descobriram hoje que os desligamentos são cíclicos. É importante ressaltar que não há a intenção de recontratar ninguém que foi desligado, nem de disponibilizar profissionais com menos qualificação dos que foram desligados. Se alguém está usando a nova legislação trabalhista, certamente não são as faculdades. Obrigado e no acordo. Aguardo atenciosamente. Aguardo. A associação está falando que todo mundo... Sim, pois é, mas ela está... Sim, ela está defendendo uma posição que é clara e límpida. Para um pouquinho. Se amanhã a direção da Rede Pampa chegar isso aqui, acabou a atualidade dos Pampa, vocês estão demitidos. Tá bom, paga a gente, vai embora, vai arrumar outro emprego. Sim. É assim que funciona, esse é o mercado de trabalho. Agora tem... Mas o Ministério do Trabalho não permitiu, hein? Não permitiu. Deu uma liminar impedindo a demissão. Depois, quando pede a extinção da Justiça do Trabalho, não sabe. Quem que tem que meter o bedelho nesse negócio? Quem é que vai ajudar as universidades? As universidades estão quebrando, tá tudo falindo, tudo quebrando aí. Aí não pode demitir, porque o sindicato tá tristinho e além do mais, tem uma coisa, viu, Mário? Tem um componente de limpeza, ideológica. O que não pode ser feito nas universidades públicas, que estão tomadas pelo pensamento de esquerda hoje, pela bagunça e pela ruaça, a universidade privada pode fazer, tem o direito de fazer. O senhor é esquerdopata, pregando vagabundagem aqui, não quer trabalhar, tá fora, tio. É um direito, tá aqui o seu salário, sua direção, né? Vai cuidar da tua vida. É a minha casa, né? Na minha casa eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero. Convido quem eu quero. Aí vem sindicato, vem a legislação que tem que consultar. Agora, se para demitir tem que fazer acordo com o sindicato. Para aí, ó. O sindicato jamais vai permitir. Para um pouquinho, não passa perto de país nenhum uma coisa assim. Não é sério. E a Justiça do Trabalho ainda se meter numa coisa dessa. Olha aqui, ó, não pagou? Tá bom, entra na Justiça, o juiz faz pagar. Acabou. Agora, pagou, mandou embora, tchau. Encerrou o assunto. É um direito de qualquer empresa privada do mundo inteiro. De qualquer empresa privada. Agora, sabe, aí vem aquelas teses de defesa do trabalhador, atividade laboral e as teses... Pô, o trabalhador brasileiro é tão protegido que ele foge para os Estados Unidos para trabalhar lá, onde não tem 13º, não tem fundo de garantia, não tem legislação trabalhista, não tem tribunal do trabalho, não tem nada. Obrigada. Fala, cara. Eu tava com a mão aqui levantada. Tô bravo, vou levantar também. Boa noite, bancada. Espaço aqui para o WhatsApp.
Espero que ano que vem, nas eleições, o povo tome consciência e não vote por uma cesta básica ou em troca de outros favores. Precisamos mudar e tirar este bando de ladrões do governo. Será que o Brasil tem salvação? Pergunta a Daiane de Santa Maria. Já a Giovana de Porto Alegre pergunta para o Vitorino, a OAB pode pedir o impeachment do Gilmar Mendes? Pode. Claro. Ela tem legitimidade. Tá, temos mais O problema é que tem que passar pelo Senado, e no Senado tá todo mundo com o rabo preso, ninguém vai aceitar. Ninguém vai levar, fazer O isso. Renan fazia, o Renan pegou todos os pedidos de impeachment de ministro e sentou em cima. Dona Carla, a senhora Olá. não pode parar. É, exatamente. Se a senhora parar, ele entra. Não dá nem A pra senhora respirar. Pergunta para ele, não pergunta. Não, mas só. é que ele não falou põe do ele. Vitorino só e ele Ele pode não falar deixa. da OAB. Mas Ele não tu deixa. pode ficar, querida. A gente te adora, te ama, tu é muito importante, tu faz falta no programa, mas os outros também fazem falta. Os outros também estão A carinha dele não, olha. Ele ficou Ai, mudinho. adoro. Azar, deixa, ele fica 2 Ele vai minutos. tartamudear. Olá, pessoal. cara dele. Olá, pessoal. Queria um drops do Chicão. Se ele acha bonito o relógio da Tecnos e se ele pode me novo? dar alguma dica para comprar para o meu sobrinho de 19 anos. E aí pergunta para o Marne. Marne, você já assistiu ou leu o livro Para Sempre Alice? Qual a sua avaliação? Obrigada, Patrícia de férias em São Luís Gonzaga, mas mora em Porto Alegre. Sempre Bela acompanho cidade, você. bela Eu cidade. sempre acompanho você. Olha, eu conheço o livro, tem até um filme, né? Tem. Parece que Tem, tem. fizeram Mas agora. eu não tive o prazer de ler, mas vou procurar ler quando der um tempinho. Mas eu quero, aproveitando o ensejo, agradecer essa moça, Dona Carla, que sempre me dá presentes. E ontem ela me deu uma série de DVDs maravilhosos, entre eles um que eu procurava há 8 anos. É uma série de filmes protagonizados pelo Oliver, Laurence Olivier, um do maior ator britânico de todos os tempos. Filmes da obra de Shakespeare. O Rei Lear, Hamlet e outros tantos. São 4 ou 5 filmes. Eu olhei e comecei a tremer, porque eu fico parecendo pinto verdade. no lixo. E fiquei com aquilo ali, meu Deus, que coisa maravilhosa isso aqui e tal. E a história do Balzac, né? A história do Balzac, e, sabe? Muito obrigado. Marne Barcelos. Hoje é o dia da bondade. Então, hoje, dia da bondade, eu lhe agradeço a sua bondade, bom. a sua gentileza e sempre me agraciar com os seus presentes. Essa senhora que está ao seu lado, muito bonita, simpática, presenteia o senhor Chicão Tofani, e a senhora me presenteia. É verdade. O que aconteceu? Meu sogro faleceu esse ano, meu sogro médico. Já fico até emocionada, acho que não vou conseguir falar. Pois é. Mas, enfim, ele deixou um legado muito grande e eu lembro muito do Marne, cultural. porque exatamente cultural, cheio de obras de arte, muitos livros e muitos DVDs. Todos eles realmente Legal. um acervo maravilhoso. Eu disse para o Marne, eu tenho que te levar lá, mas é difícil de levar o Marne. Então eu fui procurando e tem muitos outros Marne Barcelos. sim. Então se um dia tu sabe puderes me acompanhar, eu acho que com certeza. de repente tu escolhe exatamente o que tu queres. Mas levarei eu uma agradeço Kombi. ao meu sogro e a todo o estudo que ele teve na vida dele, porque foi uma pessoa que era muito simples, Marne, muito simples. Morava em São Leopoldo, o pai era marceneiro e queria que ele fosse marceneiro. E o professor da escola dele disse assim, não, deixa ele fazer medicina, ele tem potencial para fazer medicina. Chegou a ficar toda arrepiada. E ele veio para Porto Alegre, fez medicina, cursou medicina, foi um dos médicos chefes do Lazaroto. Foi um grande profissional, um grande médico, contribuiu muito como para pai medicina. e deixou esse legado maravilhoso, investiu o dinheiro dele em arte, em cultura. Bacana. Então, obrigada, meu sogro. E ele deve, certamente, onde estiver, ele está feliz que tu está passando para o Marne, que é uma pessoa que dá valor. Porque as pessoas têm um patrimônio. Por exemplo, eu vejo o professor Ronaldo Bastos. Né? É verdade. O professor Ronaldo Bastos tem assim, um acervo de fotos inéditas que valem uma fortuna e ninguém na casa dele se interessa pelo assunto. Ele disse, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com o meu acervo quando eu for embora? Respondendo a pergunta do teu telespectador, voltando aos casualmente eu estou usando hoje, eu acho que é uma das maiores joias da relojaria mundial, é o Tecnos 800 ATM. Esse Tecnos desce 8.000 metros, é o relógio no mundo que desce mais fundo no planeta. O James Cameron desceu a Foz das Marianas com o Rolex Deep Sea. Aquele era um protótipo de 11.000 metros. A Tecnos lançou, com a tecnologia Airflow, 99 exemplares, só para ter o certificado suíço de Divers.
É um relógio que aqui no Rio Grande do Sul só tem 2, cara. Eu e um cara do interior do estado, em Bagé. É um relógio todo feito em titânio. Ele pesa, telespectador, 300 gramas. Tem uma lupa, válvula de gás hélio. Descer 8 mil metros. Meu Deus. É uma pressão muito louca. Isso aqui é um relógio de uma tecnologia fantástica. Só que não é um relógio comercial. É um relógio que foi feito para a Tecnos ter esse certificado e possibilitar lançar os outros divers para a Marinha Brasileira e para os mergulhadores das bacias de petróleo, de Campos, da Petrobras. E eu, através de um relacionamento no lobby, consegui esse relógio. E detalhe, um relógio é infalsificável, porque ele é todo forjado em titânio, todo em titânio. Inclusive, ele tem duas roscas por baixo para não entrar água. Isso aqui nem Rolex, nem Omega. O Rolex, por exemplo, é o relógio mais mandrake que tem. Hoje tu compra um Rolex igual ao que os bacana usam por R$600 em São Paulo. É o relógio mais falsificado que tem. Chicão, isso aqui é uma joia. Deixa eu te interromper um segundo, já te devolvo a palavra. Não, é que um telespectador colocou aqui no Facebook do Atualidades uma informação, e é uma informação que é certa. Sim. A informação dele não está errada, eu só queria colocar, explicar, até porque ele falou aqui educadamente, né? Educadamente. Ele me acusou de corporativismo, mas isso não é uma palavra grosseira, é uma identificação. Seu Egídio Vilalba, ele diz o seguinte, que a condução coercitiva que o Gilmar Mendes julgou foi um pedido da OAB, e ele tem razão. Foram dois pedidos, um do PT e o da OAB. A OAB não concorda com isso. A OAB não concorda com a condução coercitiva fora da lei. Qual é a condução coercitiva fora da lei? Diz a lei, a condução coercitiva só cabe quando você intimado não percebe, não vai. E aí, como eu disse ontem, a OAB entrou com uma ação assim, porque tinha juiz que estava mandando buscar os caras em casa sem citar, sem intimar os caras. Muito bem, a OAB entrou com essa ação. E o PT entrou pedindo tudo, proibindo a condução coercitiva no Brasil. E o Gilmar Mendes deu provimento ao pedido do PT e não da OAB, porque a OAB queria apenas a aplicação da lei. Já o PT queria... Sim, outra coisa. Desculpa ter te interrompido, achei que era uma coisa do momento. Não, só para encerrar, eu acho que... Não, mas ele te pediu a sugestão, na verdade, tu respondeu até agora. Esse caso aqui é um relógio completamente fora da realidade que a Tecnos fez. Tecnos como presente, acho um bom produto. Excelente. O problema do Tecnos é que não é grife. Hoje o relógio, incrível que pareça, todos são iguais. O que importa é a grife. O que tu tem no pulso? Eu tenho Hugo Boss, eu tenho Armani, eu tenho Tag Heuer. É grife. E eu acho que o Tecnos, ele... Só porque o relógio não é grife? Quando ele não é grife, porque ele tem modelos muito baratos. Então ele deixa de ter exclusividade. Por exemplo, na noite, qual é a grife para a mulher usar? Michael Kors. Sempre vai ser grife. Ou Gas Collection. O homem, Invicta, porque é um relógio de ostentação. Então o mundo vive nisso aí. Mas como produto, é excelente o Tecnos. Um dos melhores relógios do mundo. Então deixa eu te falar com o nosso telespectador. Eu tenho no pulso um Tecnos, que eu adoro. Eu tenho meus Michael Kors, meus não sei o que, tudo em casa. Eu uso até de vez em quando. E esse meu relógio aqui, que é um Tecnos, o Chicão, quando olhou, ficou apaixonado. Achei bonito, o modelo é bonito. Achando que era uma coisa fashion. Fashion é aquilo que tu gosta, é aquilo que tu gosta. Fashion é aquilo que te agrada. E fashion é aquilo que tu tem, o teu bolso permite. Só que não é grife. Combina com o teu estilo. O Tecnos é um bom produto, mas não é grife, é bonito. Não é grife, mas é um bom produto. O euro é o relógio mais barato para a mulher, é 250 pila, um relógio lindíssimo, mas não é grife. Pois é, mas então é assim, ele quer dar um presente, tu quer dar uma grife ou tu quer dar um presente? Dá o Tecnos, o que tu achar bonito, o que tu achar bacana, porque ele é bom. Qualquer presente, é isso, a grife é o ato de dar o presente. É isso aí. Dona Magda, só para encerrar o caso dos livros e dos discos, quando eu trouxe aqui essa semana um livreto, um opúsculo, né, com O Príncipe Feliz do Oscar Wilde, o Chicão olhou e disse assim, cara, só tu para ter um livro assim. Eu acho que só eu para... Porque ele é tão maravilhoso, só aquela frase, o sono é o irmão, a morte é a irmã do sono, a morte é irmã do sono, eu inverter a morte, só por essa frase já vale esse livro. Então, quem gosta de cultura, de conhecimento, se delicia com isso. Você assistiu Lawrence Harvey, Oliver, desculpem, interpretando o Rei Lear, Henrique V e outros tantos grandes
êxitos do cinema, como ele fez, sabe, Lady Hamilton, com a esposa dele, a Viviane, uma das mulheres mais lindas do mundo, que fez E o Vento Levou, lembra? A Scarlett O'Hara, e assim por diante. Então, isso não tem preço, não tem dinheiro que pague o conhecimento, né? E com dinheiro, você não adquire conhecimento. Você adquire conhecimento se você quiser, se você tiver força de vontade. É por isso que eu fico feliz quando ganho esses presentes maravilhosos. Falando de coisas lindas, maravilhosas e bacanas e tal, e irresistíveis, Luciano Fontes diz assim: neste programa tem belas mulheres, mas a Jéssica hoje está um arrasa-quarteirão. Uau! Feliz Natal a todos. Puxa vida, muito obrigada. E tem um outro também para ti aqui, alguém que faz um belo elogio para ti. A mãe da Jéssica caprichou no cabelo dela hoje. Está lindo. Parabéns, Breno Galo. Verdade. É que hoje eu retoquei a raiz, dei uma cortadinha, né, para dar uma renovada. Já começar o ano um pouquinho diferente, terminar o ano e começar o ano um pouquinho diferente. A sua mãe que faz cabelo? É, a dona Cecília Weber. Ela podia fazer um pouquinho pra mim? Ela podia, do que ela cortou do Porque o Jorginho corta, ajeita, mas ela podia fazer um. Olha, ela tirou bastante cabelo da minha cabeça. Podia fazer uma peruquinha pra ti. Legal. De Jorge Armani que tem Mas muito obrigada. Caro Vitorino, o Maluf correu para a cadeia porque ele terá tempo para estar em casa no Natal. Via recurso, claro. Entendeu a pressa? Pergunta o Jesus Trindade. E aqui tem uma brava com o Vitorino. Boa noite, senhor Vitorino. Sou Lula e não sou retardada, assim como milhares de brasileiros. Por favor, respeite a opinião das pessoas. Obrigada, Olivia Reis, de Itacoaí. Posso o que eu dei foi um Posso ler aqui na tua carona? Boa noite, muito prazer, senhor Vitorino. Assinado retardado, Mário Lima. Parabéns, vocês conseguiram deixar o Brasil nesse buraco que tá. Fala. Não é que sejam retardados, mas a gente não consegue entender como é que eles vão na onda, como é que eles acreditam numa pessoa como Lula. Normalmente é alguém que tem alguma boquinha pública, uma coisinha. Não provoca, senão toca. Também não quer dizer isso. Falando a mesma coisa. Não consegui fazer o empréstimo. O Banrisul desaprendeu a fazer. No governo Rigoto, fazíamos na agência e assinávamos. No primeiro ano do Sartori, fizemos a opção por meio eletrônico sem problemas. Agora eles não conseguem mais e depois não querem privatizar o banquinho. Mariana Porto. Mais uma razão para privatizar, então, Mariana. Se tu tá achando ruim, privatiza de uma vez que pode ser que melhore, né? O raciocínio não tá lógico. Os bancos hoje todos tiveram muitos problemas. A Caixa estava fora do ar. Eu tentei entrar em 2 bancos, hoje não consegui fazer nenhuma operação, nem pelo telefone e nem pela internet. E hoje também, Gustavo Vitorino, os funcionários do Santander fizeram uma manifestação, porque não estão nem um pouco satisfeitos com as mudanças que o banco fez quanto ao pagamento do 13º, quando estenderam a data, ou seja, estão se adequando à nova reforma trabalhista. O direito que está na lei, está na lei. Aí o sindicato e os funcionários foram para frente das agências, fizeram uma movimentação, fizeram não sei o quê, mas é a lei. Pois é, os sindicatos estão querendo agitar. Não adianta cumprir a lei. Esse negócio de corporação ganhar na marra tem que acabar no Brasil. A gente está num buraco aí por causa disso. Aí teve um sujeito que escreveu aqui, nem lembro o nome dele. O sujeito escreveu aqui, não, porque é babaúva de patrão. Ô, moço, sou babaúva de patrão, não, sou trabalhador, eu trabalho. O que eu tenho, eu ganho com o meu suor. Eu não tenho dinheiro público, eu não penduro em verba pública nenhuma. Não penduro em política, não puxo chato de político. Eu não dependo de nenhuma bolsa do governo, nem coisinha do governo. Eu ganho trabalhando com suor. Então eu não sou babaúvo de patrão. Porque eu sou sair da rede. Falando em babão, outra coisa, então, em babão, que não é baba-ovo, mas é babão. Boa noite aos corajosos, diz o Davi Hilgert. No Brasil, tudo é diferente. Os países que primam pela justiça, o inimigo público número 1 sempre é um grande bandido. Aqui não. O inimigo público número 1 é um ministro do Supremo Tribunal de Justiça que todos conhecem bem. Ele se chama Gilmar Mendes. Um fraterno abraço e tal, barará. Gustavo Vitorino. Obrigada, Bruno Vaz. Bruno gostou do meu cabelo. O Tiago diz o seguinte. Paulo Maluf está me fazendo lembrar dos meus 5 ou 6 anos de idade, quando eu me fazia de doente para não ir à aula.
A cara que eu fazia de sofrimento era exatamente a cara que ele fez hoje. No meu caso, não colava. Parabéns pelo excelente programa, abraços a todos. Thiago Esbardelotto Stout de Nova Rússia. Quando ele viu as máquinas fotográficas, vai ver a hora da cena, né? Tem uma vez que o meu irmão, um deles, né, que eu tenho 3 irmãos, ele pegou um termômetro e botou, tinha prova. E aí ele botou na água quente, o termômetro foi a 40, né? E aí ele chegou pra minha mãe assim, tô muito mal. Ah, que bom, tem uma injeção guardada. Benzetacil, na hora. A Benzetacil. Eu lembro do amigo que tinha problemas de... Cai o braço. Cai o braço da pessoa ou a perna. Eu lembro do amigo que tinha problemas com aquelas fórmulas de matemática e de física. Então, nas provas, ele copiava assim, por dentro do punho, como está dobrado aqui, ele copiava assim e dobrava o punho para não ver, coisa e tal. Ele estava indo tão bem, mas no último ano ele se arrebentou, porque era prova de matemática, ele foi com a camisa de geografia. E aí não conseguiu. Palhaço. Buenas noites, laboriosa e atualizada bancada. Durante o governo militar, construíram uma grande BR, não sei qual é, mas a verdade é que a mesma foi construída em tempo menor do que previsto. E mais, gastaram menos do que o previsto. E ainda mais, até hoje a tal BR continua em ótimo estado. E ainda há gente que não quer governo de índole militar. Abraços, Adão Paulo Alves, de Santa Maria. O Luiz Fernando Fraga, boa noite, bancada. Chicão, sexta-feira vou a Rivera para comprar um perfume para mim e um perfume para minha irmã. Tu podes indicar um perfume masculino e um feminino? Desde já agradeço a todos. Fernando Fraga, de Viamão. Masculino eu posso indicar com muita propriedade, que é o Carolina Herrera True Black masculino. Acho que esse é o perfume bom mesmo. Da moda 212. É o 212 Black masculino. Esse é o perfume do verão. É delicioso esse muito legal. E o feminino, La Vie en Rose, esse da Lancôme, que continua sendo o perfume top. Eu vou dar uma dica de masculino, metendo o bedelho aqui no assunto do Chicão. Eu tô numa fase de reapaixonamento pelo Davidoff. É maravilhoso, Davidoff, mas é maravilhoso. É espetacular, estou numa fase de reapaixonamento pelo Davidoff. Silêncio. Moral da história das prisões de políticos. Ele tem muito tempo. E é um perfume que não é comum, é muito raro. Moral da história das prisões de políticos corruptos no Brasil. 2 pontos. Não há moral. Não, Dona Magda, nenhuma. Tem uma notícia importante que ontem já o Vitorino tinha abordado aqui, mas hoje houve a confirmação, a consumação do Senado americano, que aprovou nessa madrugada a redução em massa de impostos promovida pelo presidente Trump, o que é direcionado fundamentalmente para as grandes rendas e empresas. A reforma tributária foi aprovada com 51 votos a favor, todos republicanos, é claro, e 48 contra, todos os democratas. O resultado também na Câmara Baixa foi de 227 a favor, todos republicanos, e 203 contra os democratas. E o texto se destina principalmente a reduzir impostos sobre as empresas. Vitorino, caiu de 35% para 21%. Na média. Isso. A reforma, não, aqui não está na média. A reforma promovida pelos republicanos vai somar 1,450 bilhões ao déficit nacional nos próximos 10 anos. Mas o pensamento dos americanos é totalmente diferente do pensamento político, econômico-político do nosso Brasil, que antes já chamou Estados Unidos do Brasil. Hoje se chama República Federativa do Brasil. Então, aqui o pensamento é negativo. Vamos aumentar os impostos. Caiu a renda e vamos aumentar os impostos, porque não tem geração, não tem trabalho, não tem produção. O trabalho, a produção, isso aí que gera renda e que gera emprego e que gera impostos, taxas que podem ser cobradas. Aqui no Brasil se faz exatamente o contrário. Esse absurdo que é o aumento da energia elétrica de quase 30% aqui no Rio Grande do Sul, que as pessoas não vão poder mais nem ligar o ar-condicionado com 30% de aumento, acabou a brincadeira. Uma brincadeira isso aí. Ontem eu exagerei aqui, eu confesso, porque eu fico enlouquecido, ensandecido com esse tipo de coisa. Nos Estados Unidos é o contrário.
No contrário, né? Mas o presidente Trump, eu sei que ele fala muitas coisas, tal, que até não deveria falar, não é politicamente correto. Aliás, hoje tem que ser tudo politicamente correto, ninguém mais pode externar a sua opinião. O pensamento real, então, todas as pessoas, é o chamado fake ethics, né? Tem que ser a notícia ética, mentirosa ética. Então, nos Estados Unidos, a coisa é totalmente diferente. Existe essa preocupação do governo Trump de reforçar o país. Eles não estão preocupados com o resto do mundo. Eles estão preocupados com seu país, a criar novos postos de trabalho naquele país, trazer as indústrias americanas que vão para outros países, que possam gerar renda para colocar dentro dos Estados Unidos. Então, esse assunto, essa guerra lá com a Rússia, essa briga com a Rússia, com a China, quando é que a China vai querer brigar com os Estados Unidos e vice-versa? Não tem como. O maior mercado da China é os Estados Unidos. E vice-versa. Então não tem nada. Eles vão fechar, 31 de dezembro, eles vão fechar com PIB acima de 3%. Isso não existe. Estava 2,96, era a previsão, e a tendência de alta. Eles vão fechar acima de 3%. Um país que todo mundo disse que estava não sei o que estava com problema, né? Olha, os americanos... A propósito, Vitorino, o Maurício Brum faz uma pergunta. Vocês acham possível o que você acha sobre o possível fim da neutralidade da rede nos Estados Unidos? E será que isso pode chegar no Brasil? Vai ser ruim demais se chegar aqui, porque só quem vai lucrar são as operadoras com isso. Um abraço a todos. Vai chegar, infelizmente, eu não gostaria de dizer isso, mas vai chegar. Esse assunto é um fio desencapado. O que é a neutralidade na internet? É o tráfego de dados sem qualquer tipo de obstrução. Ele trafegando por força da capacidade dos backbones, que são os grandes troncais que transmitem dados de um lugar para outro. Muito bem. Os servidores de internet, os provedores, como a gente chama, de internet, hoje, eles, por força da lei brasileira, eles têm que tratar com neutralidade, ou seja, os dados não são filtrados nem pela origem nem pelo destino. O fim da neutralidade nos Estados Unidos vem sendo defendido pelas grandes operadoras, de empresas de telefonia, empresas de transmissão de dados. Por quê? Porque eles querem priorizar grandes clientes e tráfego de dados que eles consideram preferenciais. E aí que começa a encrenca. Quem é que define qual é o dado preferencial? Uma empresa vai concluir que os dados preferenciais são aqueles que lhe dão maior lucro. Sim, é uma empresa, ela quer lucro. Ela vai priorizar os dados que dão lucro e não manter a neutralidade, ou seja, o tráfego de acordo com a capacidade dos backbones. Eles estão pressionando lá, os americanos estão contra isso, mas o poderio das corporações lá, tal como no Brasil, é forte. E vou dizer para vocês, se isso passar lá, para mim, inevitavelmente vai chegar no Brasil. As grandes operadoras no Brasil vão acabar pressionando o governo para retirar esse artigo da nossa legislação que prevê a neutralidade na internet. Quando se diz neutralidade, é o quê? Vou dar um exemplo prático. Um banco contrata um sistema de backbone de alta densidade para transmitir dados. E ali em volta, pelaquele mesmo backbone, 80 mil clientes trafegam dados pessoais. Dados privados, uma residência, o seu celular em casa através do Wi-Fi ou coisa assim. O fim da neutralidade dá o direito da operadora de dar preferência a esse buffer, a esse banco de dados que teria origem teoricamente no mesmo IP ou no mesmo mini backbone que transmite os dados. Ou seja, o senhor que está em casa, os seus dados esperam um pouquinho, primeiro aqui do banco, que nos paga mais. É mais ou menos. Traduzindo? Claro que eu dei um exemplo grosseiro. Foi um exemplo grosseiro, tá? Não sei se foi grosseiro. Sim, mas é o que é o jeito que a pessoa consegue entender. Para entender, vocês entenderem. Assim. Olha aqui, ó. Olha que linda essa edição especialíssima da revista Gol. A edição é de número 219 e só fala sobre o Grêmio. Só tem Grêmio. Tem todas as fotos de todos os jogos do Grêmio, tá? Ela começa aqui, ó, quer ver, ó? Tem todos os jogos da cidade. Vou abrir numa aqui, ó. Lanús e Grêmio, tá? Então, ele tem cada página dupla, ele tem um dos jogos até chegar à Libertadores da América. Campanha vitoriosa. Toda a campanha vitoriosa e olhem que luxo do gaúcho. Só podia ser coisa do Avelini. Olha aqui, ó, o encarte com a foto de todos os jogadores aqui.
E a foto com isto aqui, ó. Olha que lindo. Botar num quadro, hein? Maravilhoso. Digo que essa revista é minha, né? Eu sempre dou uma revista para alguém, essa revista é minha. Olha aqui que lindo. Isso! Não, eu tô comendo. Todo mundo agressivo. É todo mundo de mal com a vida. É impressionante. Não sei de onde tu tirou isso. É toda agressividade. Não, acho que tu deve estar de mau humor aí, grudado no teu telefone. Então para. Não agride, porque eu estou dizendo que essa revista, ao contrário do que eu faço sempre... Ele falou que tá todo mundo de mal com a vida. Eu tava de... É linda a revista, está em todas as bancas. Lembrando que a revista Gol é a revista de todos os esportes. É feita aqui no Rio Grande do Sul e de primeiríssima qualidade. Impressão maravilhosa. Maravilhosa. O sentindo daqui, o cheiro daqui. O Edilson foi liberado pelo Grêmio hoje para negociar com o Quer Cruzeiro. olhar, Marta? Não. Edilson foi liberado para negociar com o Cruzeiro. O Lucas Barrios já foi comunicado pelo Grêmio que não fica. Ele ganha 1 milhão por mês. ontem E tem mais gente na alça de mira. O Renato, o Gauchinho está aqui em Porto Alegre. Renovou agora. O Alexandre Lau me ligou aqui. Agora. Nesse momento. Nesse momento, que legal. Nesses minutos. Bom, eu ia dar a informação exatamente essa, de que o Gauchinho estava em Porto Alegre, a primeira reunião não tinha tido sucesso, mas tinha ficado aberta a porta. Tem chutometria para todo lado, né? Tem. 600 mil, 700 mil, 800 mil, tem chutometria para todo lado. Na verdade, a gente nunca vai saber, né, Mário? E o Renato, pela atuação no Grêmio, né, na última temporada, falaram em fazer uma estátua para ele e, além disso, além desta homenagem, ele pode ganhar uma estrela na bandeira do Grêmio. Bela homenagem, né? Renovação é por 1 ano só. Do Renato? É. A necessidade. Acerto foi formalizado em reunião nesta tarde de quarta-feira por mais 1 ano. Porque ia ser muito difícil para o presidente Não, Romildo Bolzano estátua, explicar para a torcida isso. que não renovou com o Renato por causa de 50, 100 mil. É muito difícil. Porque, para um pouquinho, esses títulos do Grêmio, quanto valendo dinheiro? Pois então. O Renato pagou esse novo contrato dele de 1 ano? Ele já pagou. Não, é que eles tinham... Uma das propostas deles era assim, era tantos e mais tantos títulos, por títulos, por premiações e tal. Isso, Não sei como é que aqui não fala Mas como é que... se acertou, é o mais importante para o Grêmio. Que tem acertado, bom para o Renato, bom. O medo que se tinha era o Flamengo que entrou na discussão, né? O Flamengo queria... Que o Rueda iria para a seleção do Chile e o Flamengo pegaria o Renato. O Rueda acabou indo para a seleção do Chile? Agora eu acho que o Flamengo vai ter que mudar o rumo. Só que esse salário, se o Renato fechar por 800 mil, é o maior absurdo administrativo no futebol brasileiro. Porque hoje, técnicos no futebol europeu que ganham acima de 800 mil é Guardiola, Mourinho, Conte, Zidane, mais 2 ou 3. É muito dinheiro para um técnico brasileiro. Mas é muito dinheiro para o técnico brasileiro. O Abel pediu 800. Mas é que os salários baixaram. O Abel pediu 800. Esse menino Carille lá ganhou o título brasileiro. Acho que ele não fechou por 800 de campo. Sabe que quando a pessoa pede, sempre é um meio termo, né? Acho que ele não fechou por... Na verdade, o número agora vai ser uma chutometria. Enfim, anyway, ele está contratado mais 1 ano para tentar conseguir o trabalho que ele não conseguiu. Porque agora também... Ele já passou uma relação do que ele quer. Jogadores, já programou 2018. Agora, tem uma coisa, essa época do ano, o pessoal que faz esporte é terrível. Porque, assim, é a hora da chutometria. É a hora da chutometria. É empresário espalhando que o jogador dele interessa para não sei quem. É o clube dizendo... O clube lança a notícia que está interessado no jogador não sei quem, mas nunca ligou para o jogador, só para fazer farofa. Agora, até a primeira semana, Carla, de janeiro... É uma chutometria. Nossa, é um horror. Sim, a verdade está no meio da chutometria, mas o período agora é de chutometria exacerbada. Porque então, tem que não dizer acredite. Alguma coisa, né? É porque tem que dizer alguma coisa, sabe? Isso guardando as devidíssimas proporções, era quando a gente transmitia o baile do verde e branco. O que tu vai dizer num baile? É verdade. Além do que as pessoas não queriam aparecer, porque nem todo mundo estava com a sua... Podendo aparecer. E a gente fazia 2, 3 horas de transmissão ao vivo sobre o baile do verde e branco. Fiz muito. Uma gritaria, porque carnaval e os homens, tu assim, o quê? Meu Deus. Sabe? Tem umas coisas, agora é o que eles têm que fazer. Passa pro cara e o cara fica assim, pois porque não Magda, mas parece que sim, mas parece que não. Magda, eu trabalhava na Rede Manchete na época e a Rede Manchete transmitia o Gala Gay
do Scala. Não, mas esse que tinha gente que queria falar. Gala-Gay tem. E o Mesquita era que transmitia. Eu vi o senhor lá na televisão muitas vezes. Eles sugeriram uma vez que eu fizesse... O senhor foi para desfilando ali. Não. De gala? Eu fui uma vez convidado pela Rede Manchete, eu trabalhava na Rede Manchete. Mas o senhor sabe disso? Não grita. Esse monstro fazia mais do dobro da minha audiência lá de rádio. Eu tenho ódio dele. Por isso que ele me chama de retardado e chama os telespectadores também. Esse aqui é meu amigo, hein? Deixa ele continuar, porque que ele leva 15 minutos, ele vai levar... então diz a tua notícia importante, enquanto conta o Gala-Gay. A reprovação ao governo Temer cai de 77 para 74. Super importante. Essa notícia é importante. Mudou muito. O Gala-Gay não será a maneira de governar do Temer é desaprovada por 88% dos entrevistados, antes 89% no levantamento passado que mostrou essa pesquisa. Mas é uma piada esse cidadão, né? 97% agora baixou para 94%. Então, já que tu estás falando de pesquisas, tá? Eu li algumas coisas hoje que vocês devem ter lido também, tá? Por exemplo, o Joaquim Barbosa perdeu 11 pontos na pesquisa do Ipsos, eu não sei o que é Ipsos, eu não sei o que é Ipsos, eu não sei, Instituto de Bororá, tá? Apesar disso, ele ainda está melhor do que todos os outros adversários de Lula. Em outubro, ele era aprovado por 48% dos brasileiros, em dezembro, por 37%. Apesar disso, ele ainda está melhor que os outros adversários. Provável. Nós estamos falando de prováveis, tá? Prováveis. Eu fiz chutometria também agora. Agora é a época dos institutos de pesquisa se vender, né? Também, né? Eles têm que aparecer agora, né? Se vender, eu vou dizer uma coisa para vocês, que vocês podem ficar espantados. Joaquim Barbosa não aguenta 15 minutos de debate com Lula. Até porque ele não aguenta por causa da coluna dele, ele não consegue ficar em pé, sentado. Ele não tem experiência. Mas quem é que aguenta um debate com o Lula? O Lula sempre tem argumento para tudo. Não, mas o Lula e o Bolsonaro aí é outra coisa. O Bolsonaro não perde bate-boca. Aí não... Olha, quem já viu o Bolsonaro dando entrevista para jornalistas de esquerdinha lá de São Paulo. O Estadão é que tu diz que é global? O Bolsonaro não perde viagem, ele dá-lhe pau naqueles jornalistas, não perde discussão. Eu acho que seria um debate muito legal. Olha aqui, a notícia do Bolsonaro é a seguinte, que ele negocia com o PR e com o PSL. Tá? Sem dinheiro e sem TV, Jair Bolsonaro tende a ser esmagado em 2018. Isso disse o Estadão, tá? Por isso, ele negocia com o PR e com o PSL sua inscrição para no partido disputar a eleição ao Planalto. A filiação ao Patriota não deu certo até agora. E aquele outro partido que ele ia se filiar também, era o partido ecológico, PEN, né? O Partido Ecológico Nacional, Mas chegaram até de demitir gente, por causa dele, aqui em Porto Alegre deu briga, todo mundo queria se pendurar. Mas olha que o problema dele é dinheiro e TV. Esses partidos não têm TV, não tem dinheiro nem TV. É porque a lei eleitoral, Mari, que foi aprovada, ela conseguiu ser mais retrógrada do que poderia se imaginar. Eu sei. Uma lei nazista, restritiva e que priorizou... Essa lei foi criada assim, Magda, vamos fazer uma lei para a gente se reeleger. Nós estamos aqui, vamos continuar nós tomando conta. Não vamos deixar ninguém entrar nessa panelinha, porque era uma lei restritiva. A divisão de tempo, a participação no tal de fundo partidário, fundo eleitoral, esse que criaram, 1 bilhão, quase 1 bilhão e 800 milhões para partido político fazer campanha. Olha o que esses caras vão roubar, Marne. Olha aqui, esses caras vão roubar. Não vai adiantar nada, tudo. Não vai adiantar nada, não vai adiantar nada. É só muita conversa. Agora vão roubar por dentro. Não entendem o que eles estão dizendo. Antes era o caixa 2, agora vão roubar por dentro. Olha aqui, outra coisa que você estava falando do Trump, e eu estava tentando me lembrar o que eu queria perguntar, era o Trump que ameaçou que vai cortar a ajuda de todos aqueles que votarem contra os Estados Unidos no assunto Jerusalém. E ele fala mesmo, ele faz mesmo, né? É um direito que ele tem. É um direito que ele tem. Eu acho que ele tem direito de fazer isso. Ele ameaçou. Aqui, nós tomamos uma decisão, quem não seguir. Vai cortar a ajuda financeira de todos os países que forem contra os Estados Unidos a respeito do assunto Jerusalém. É a maior nação democrática do mundo. Essa é a democracia.
Mas é democracia mesmo, o dinheiro é deles. O dinheiro é dele. Vai arrumar dinheiro, esses vagabundos não trabalham, esses brasileiros aqui não trabalham, só reclamam do governo, ninguém quer Mas trabalhar. então ninguém fala mais de democracia. Vamos falar em autoritarismo. Isso é autoritarismo, então não posso ter o meu pensamento. Mas os americanos dão dinheiro para quem eles quiserem, como o Vitorino disse. Mas tudo bem, mas para que ameaçar, então corta simplesmente. Mas não tinha que cortar o dinheiro. Sanções econômicas. Isso é autoritarismo, eu não aceito isso. O dinheiro é teu, tu vai dar o dinheiro para quem vota contra ti, cara. Mas não vai votar contra ele, porque eles têm um pensamento, ele prometeu na campanha. Mas o dinheiro é deles, o pensamento é dele. Eu não estou discutindo se é o certo ou errado, mas eu não posso ter o meu pensamento. Tudo bem, mas não vai ter o dinheiro dos americanos. Sim, pode ter o pensamento que você quiser. O meu dinheiro eu faço o que eu quiser. Exatamente. Democracia, isso é democracia. Democracia mesmo. Democracia é igual o guri que é dono da bola de futebol. Ou quero dizer que aquilo que o Lula fez lá na África foi legal. Foi lá e perdoou dívida de claro que não, né? E ainda mandou OAS, Odebrecht e SPC e Alcacelser, mandou tudo pra lá. Para com esse negócio. Eu que sou antiga Alcacelser. Tomei Alcacelser. Vai fazer São Bizal, lembra? Era igual. Não, São Bizal é fichinha perto do Alcacelser. Não, mas os dois são iguais. Não, mas o Alcacelser borbulhava mesmo. Sim. Que sim. A gente, o pobrinho que não tinha dinheiro para comprar champanhe, comprava vinho branco vagabundo, botava o Alcacelser dentro para impressionar. O senhor fez muitas vezes isso. Muito. Mentira dele. Para, Gustavo Vitorino. Não força a barra. É muita forçação de barra. Eu era pobrinho. Dona Marisa. Não, mas não vem assim, não tem o caso. Hoje eu encontrei na rua a Dona Marisa. Dona Marisa deu um beijo. Eu disse, muito obrigado. Adoro a todos vocês querida, aqui na mesa. Dona Marisa? Dona Marisa. Não tem nada a ver com a Dona Marisa. Não é a encarnação Dona Marisa, um beijo pra senhora. Obrigado pelo beijo que a senhora me deu. Eu não beijo ninguém aqui. Quer dizer, o Chico eu não beijo nem o Vitorino, mas as moças eu dou um sabe que tá perdendo. Eu dou um ósculo. Um ósculo. Mandar um abraço para meu amigo Fabiano Brasil, que esteve aqui hoje, Fábrica de Sonhos. Está lançando, e eu quero trazer aqui, aqui o livro do Fabiano Brasil. Amigo, parceiro, jornalista, me presenteou com o seu livro, quero mandar um abraço a ele. Sorte, Fabiano, no seu livro, primeiro livro, né? E que agora está sendo... Ele já fez vários lançamentos, mas ele está divulgando o seu trabalho, e hoje tem o privilégio da visita, trazendo o livro amigo. Um abraço, Fabiano. Aqui no WhatsApp, o PMDB não se flagrou que não adianta tirar o P da sua sigla, pois a M vai continuar na vida. O problema não é o P, né? Irajá não é o P, é o M. É o M. Essa foi boa. Ô, Marnê, senhor, 30% de energia elétrica, autorizado pela ANEEL. Mais uma agência dá um pontapé na cidadania. Não está na hora do Ministério Público Federal entrar nesse circuito, saber o que está acontecendo? Criada por quem? Fernando Henrique Cardoso. Ótimo. Virou um cabidão de emprego, de amigos do poder. Mas será que essas pessoas que teriam que tomar uma atitude não estão preocupadas com seus aumentos de salário? Tem que saber quem são esses conselheiros. Isso sim. Da onde os conselheiros saíram. Isso sim. Qual é a formação deles, quem são esses conselheiros. Porque agora, sabe quem é que foi para conselheiro, não sei o que aí, ganhar 30, 40 mil? A irmã do Gilmar Mendes. Tu falasse aqui. Assinado pelo presidente amigo. O presidente botou de conselheiro, não sei quem, irmã do Gilmar Mendes, para ganhar 30, 40 mil. Quem são essas pessoas, esses conselheiros dessas agências que cometem essas barbaridades? Aumento de 13,88% dos planos de saúde, com uma inflação de 2,9%. Aumento de 30% da energia elétrica, um autorizado pela ANS, outro autorizado pela ANEEL. Cobrança de mala para que caísse o preço da passagem. As passagens aéreas estão puxando a inflação no Brasil, porque o preço subiu. Autorizado por quem? E cobram as bagagens. Está mais do que na hora do Ministério Público Federal dar uma olhada nessas agências, o que está acontecendo, quem são esses conselheiros, alguém em Brasília, algum político com vergonha na cara, eu sei que está difícil, mas vamos tentar, com político com vergonha na cara, para investigar quem são esses indicados, quem são esses amiguinhos do poder, esses conselheiros dessas agências, que deveriam fiscalizar os serviços públicos concedidos e hoje se transformaram em sindicatos em defesa de quem deveriam fiscalizar. E achacam a cidadania, porque os reajustes que estão sendo concedidos são criminosos. A propósito disso, Gustavo Vitorino, o senhor Paulo Leitão, nosso telespectador, escreveu assim: Senhora Dona Senhorita Magda, um recado aos retardados. Por favor, não votem ano que vem, mas se votarem, por favor, escolham outro retardado,
pois o que já passou mostrou o quão retardadismo deixou o nosso país. PT não é mais partido. O que era para ser do trabalhador se tornou dos corruptos que estavam escondidos. É triste, mas hoje qualquer partido ou se corrompe ou é corrompido, ou é conivente ou é conivente. Poucos, mas poucos se salvam. Difícil é muito partido para o país. Fraterno abraço a essa nobre bancada. E a IPS, a luz aumentou e o salário não. KKKK. Seu Paulo Leitão consegue ter bom humor. Sobre energia elétrica, ele estava pedindo que a gente falasse sobre isso, Luiz Carlos Fraga. Nós tínhamos falado ontem e o Gustavo Vitorino acabou de falar. E o Fernando Lichter diz o seguinte: meu Rolex à prova de 200 metros entrou na água na minha piscina inflável de 50 centímetros. Magda, querida, será que o relógio do Chicão não é milímetros em vez de metros? Esse relógio aqui, eu quero ver se ele tem pulso para segurar esse relógio de 300 gramas. Tem que ter muita força, é isso aí. O Marne, tem um negocinho aí que tá fervendo nos bastidores. Adoro a fofoquinha, mas essa tá bastante. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa informação, Magda, para mais tarde? Vamos deixar para mais tarde, porque agora terminou o programa. Porque o programa está se encaminhando. Não, Mas ele terminou o conta dele. Eu posso contar então aqui? Tá. A nossa diretora fica me xingando. Atrapalha. Ela fez assim, fala. Eu pensei que ela... Aliás, olha aqui, presta atenção. É que eu não vi os outros dois. Presta atenção, olha aqui, ó. É comigo que ela fala. Deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. Sim, então... Continua falando. Então, já deu 30 segundos. A fofoquinha que eu tenho é a seguinte, Marli. O Rio de Janeiro recebe, até sexta-feira, 2 bilhões do governo E federal. 900 milhões. 2 bilhões. E 900 milhões. 2 bilhões e 900? Isso. É mais do que eu pensava, então. E o Pezão hoje deu entrevista lá no Rio de Janeiro. Sabe o que ele disse? Primeiro vamos acertar os salários, os atrasados, e depois vamos ver como é que eu pago as contas. Aí o repórter perguntou para ele, mas governador, e os hospitais, material que está chegando, coisa e tal, esse material está chegando, isso não é prioritário. Prioritário agora é acertar os salários. Gustavo Vitorino, deixa eu te dizer uma coisa. Tem Amiguinho, um telespectador aqui muito bravo. Vai parar geral. Vai parar. 2 bilhões e 900 não dá nem para coçar o buraco que está o Rio de Janeiro. Nem coça. Nada. Coçar, que palavra horrorosa. Não, e com a intenção que ele tem, ficou pior ainda, entendeu? Trair Gustavo e coçar Vitorino, é deixa só eu te dizer começar. uma coisa. Tem um telespectador aqui que pede a tua retratação, porque está ofendido e que se tu não te retratares, vai buscar os seus direitos. Eu estou tentando achar. Aqui, o seu Douglas Mussolini. Tá, mas o que diz o e-mail aí, Marcos? Bom, ele diz assim, ó, sou médico, não tenho boquinha, nem tampouco negociata com político. Nem sou amigo de político, como o senhor Vitorino, que ele mandou para mim, né? Como o senhor Vitorino, que é amigo de político investigado. Fui chamado de retardado por apoiar causas de esquerda. Espero um pedido de desculpas do senhor Vitorino ou ele terá que provar na justiça que sou retardado. Gosto de todos, mas este senhor é mal educado. Não se pode assistir o programa de vocês com as crianças na sala. Um abraço a todos, menos para o senhor Gustavo Adolfo. Quem é o nome dele? Senhor Douglas Mussolini. Seu Douglas, vou dizer uma coisa para o senhor, seu Douglas. O senhor está fazendo, na verdade, tentativa de intimidação. Assim como o senhor é médico, diz que é médico e trabalha com bisturi na mão, eu trabalho com um microfone na lapela. Eu dou a minha opinião e tenho o direito de dar a minha opinião. Senhor, por favor, leia o artigo 5º da Constituição Brasileira e veja lá sobre o direito de opinião. Outra coisa, o senhor pode ser um bom médico, mas notadamente o senhor não entende de direito. Porque calúnia, injúria ou difamação é um crime cometido com caráter personalíssimo. Ou seja, a pessoa, para se sentir ofendida, é citada, ela é qualificada, ela é identificada. O senhor não foi qualificado, citado ou identificado. O senhor agora se autoqualificou e se identificou. Então, assim, pedir desculpas porque eu fiz um comentário e qualifiquei uma ideologia, eu não vou pedir.
Não vou pedir, porque aí eu estaria aceitando a sua intimidação. Eu seria um jornalista covarde, e eu não sou jornalista covarde. Se o senhor quiser, o senhor manda um e-mail para mim, gustavo@pampa.com.br. Nós podemos conversar, até pessoalmente, se o senhor quiser, porque eu tenho certeza que o senhor não tentou intimidar, mas o texto do seu e-mail veio com caráter de intimidação. E olha, aos 62 anos de idade, pode ter certeza que intimidação não me assusta mais. Boa noite, bancada maravilhosa. Quero agradecer a existência desse programa que ajuda muitas pessoas com informação qualificada, com bom humor, que cativa a gente. Acompanhei em 2017 e pretendo assistir sempre. E desejo um Feliz Natal e Ano Novo para todos da bancada. Estamos juntos. Amo vocês. Admiro a sabedoria do Vitorino, seus comentários. Só mando e-mail porque a Carla não leu o WhatsApp, kkk. Cléo de Santa Maria, beijos. Cléo, eu leio da Cléo. Claro, ela riu, ela riu. Agradecida. Cléo, é verdade, li 2 vezes seguidas já o teu WhatsApp, eu me lembro muito bem. Voltando ao assunto da Anitta e do clipe da Anitta, que, enfim, a gente já falou de empoderamento e tal, que a Anitta, né, ela prega o empoderamento feminino. Na minha opinião, ela presta um desserviço da forma como que foi feita o clipe. E só para botar uma pimentinha em tudo isso, o diretor do clipe da Anitta é um fotógrafo renomado, mas que em 2014 foi denunciado por abuso sexual. E não foi uma vez só. Não, foram várias. Como é que ela contrata o diretor, sendo que ela está tratando do empoderamento feminino, tá conversando com as mulheres, ela contrata um abusador. Mas a notícia diz que ela sabe, ela tem conhecimento disso? Mas todos têm, né? Não é impossível não, né? Não tem como não ter. É notório. Inteligente. Não sei. Porque uma coisa foi publicada. Como eu não sei quem é. Carla, o clipe é muito ruim e a música é ainda pior. Não, horrível. Mas eu acho que... Meu Deus, não tem nada de música. Nos Estados Unidos é o sucesso, né? Não tem nada de música, é uma cantiga de roda aquilo. Não tem nada de música, é um negócio vergonhoso. E o clipe eu achei muito ruim. Achei de uma feiura constrangedora. É constrangedora. Constrangedora, enfim. Mas tem gente que gosta, né? Aquela coisa. Tá cheio, senão ela não estaria fazendo isso. Olha aqui, senhor Vitorino, graças ao Minha Casa Minha Vida, consegui comprar meu primeiro imóvel. Graças ao ProUni, consegui entrar na faculdade. Posso ficar aqui horas falando de coisas boas da era Lula. Acho, sim, que ele deve ser condenado pela justiça. Só não sou da direita chucra, que não enxerga as coisas boas que Lula fez pelo Brasil. Conheço médicos, juízes e vários outros profissionais que apoiam o Lula e nem por isso são retardados, como você fala. Será que você não é retardado por não aceitar a opinião alheia? Hoje mesmo saiu a pesquisa do Estadão, onde Lula é o candidato com maior aprovação do Brasil. Será que milhões de pessoas são retardados? Pense e olhe ao seu lado. E maior rejeição também. Será que nós somos retardados? Porque ele pergunta olhar para o lado. Eu continuo a minha opinião. O sujeito destruiu o Brasil. Ele e a turma dele destruíram o Brasil. Botaram quase 14 milhões de brasileiros no meio da rua desempregados. Claro. Patrocinaram a maior corrupção da história da humanidade. O Brasil ocupou o primeiro lugar em corrupção no mundo. E aí o sujeito quer que eu goste do Lula. E Jorge Leffer manda te dizer o seguinte: por favor, diz ao doutor advogado aí da bancada que o elogio que ele fez aos que acreditam no Lula, devolvo a ele, porque assim penso dele. O retardado é tu. Jorge, que bom saber de que lado você está. Até então eu não tinha bem definido. Uma grande injustiça. O Vitorino não muda de advogado. Retardado esses caras aí. Olha aqui, mas que hoje tem uma proliferação de petistas que assistem. Impressionante. Que bom saber que tem os petistas, né? Que bom saber que tem os petistas que assistem o programa. Porque assim eles ficam sabendo um pouco da verdade. O Bruno Vaz pergunta a coisa que eles vendem e pregam. Tá, vamos mudar. O Bruno Vaz pergunta: que órgão é responsável por investigar o STF? Teoricamente, o próprio STF se investiga. Pois é, né? Mas a presidente parece que não sabe disso. Na pior das hipóteses, seria o Senado que controlaria o STF e teria, segundo a Constituição, o poder de empichar algum ministro. Mas, do jeito que o STF está liberando os caras lá, acho que eles vão liberar
Dona Magda, Oi, querido. eu tenho uma informação aqui sobre o Eduardo Cunha, né, que se tornou uma figura notória, né? Está na cadeia, etc. Só que ele está preocupado com o que vai acontecer agora. Então, a filha dele chama-se Daniele da Cunha e vai ser candidata a deputada pelo Rio de Janeiro. Bom, ele tinha conseguido lá, quando era presidente da Câmara, que ela desse assessoria com um monte de deputados amigos. Então, ela é jornalista, colocava notícias, aquelas coisas todas que o jornalista faz, aquela assessoria de imprensa, né? Só que quando ele perdeu o cargo, todo mundo cortou. Quando ele foi caçado, ninguém mais deu nada para a garota, né? Então ele vai jogar todas as fichas na campanha dela, ano que vem, para que ela se eleja deputada federal. E vocês têm dúvida que ela vai se eleger deputada federal pelo Rio de Janeiro? As fichas não quer dizer dinheiro, né? Sim, as fichas todas as fichas é dinheiro. Claro que é isso. Mas, então, eu não tenho nenhuma dúvida que ela vai se eleger deputada pelo Rio de Janeiro. Então tá aí. E certamente vai ser uma deputada ilibada, que nem foi a filha do Roriz lá em Brasília, né? Sim. Aquela que pegou o dinheiro e botou na bolsa. O Roriz. Mas só uma bolsa com dinheiro não condena. É verdade. Olha, uma mala com dinheiro não condena. Uma bolsa menos ainda. Menos ainda. Pequenas causas. Esta é a política brasileira. Não se assustem com o que vai acontecer o ano que vem. Eu só sinto que esse país que eu estou deixando, nós estamos deixando para os nossos filhos e para os nossos netos e bisnetos. Né? Eu não tenho esse problema. O Chicão... Essa próxima geração vai quebrar a cara. Mas tu, como vai ter um filho agora, o teu vai pegar a parte boa. Eu não vou ver todo esse problema dele. O Vitorino estava falando antes, né, da verba que o Rio de Janeiro recebeu, e agora vi uma notícia dizendo que servidores estaduais começaram a receber os seus salários atrasados agora na noite desta quarta-feira. Alguns já viram nas suas contas. O governo do Estado. Servidores do Estado. Mas os servidores do Estado já estavam todos do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É porque o dinheiro foi repassado. Olha aqui, ó. Boa noite, sou assídua telespectadora da Atualidades e adoro este jeito descontraído de trazer informação. Nunca consegui dar um alô para vocês, pois, como muitos sabem, a Carla não lê os WhatsApp. Ai, meu Deus. Que barbaridade isso aí. Então, por aqui... Largando, 2018, amor. Presta atenção. Vou entregar o meu. Então, por aqui, pela Magda linda e querida, só que agora eu deixei de ser, porque ela mandou bem cedo, eu não sou mais linda e querida, então eu tô lendo que ela mandou às 19 e pouco. Desejo a todos vocês um Feliz Natal. O Gustavo Vitorino, o Gustavo Vitorino, tá lindo no azul noite com lantejoulas. Beijos e tô certa dessa leitura. Eu não sei o que é. Eu acho que acho que é o brilho da careca. Da tua camisa. Eu acho que teus botões aqui devem estar brilhando. A careca aqui. Não é careca. São pistas de pouso laterais que ainda estão em desenvolvimento. A camisa mudou de nome agora. O tecido, ele tem um brilho. Pode ser o tecido, não sei. Tem um brilhinho. E olha aqui, é a Doris Doll. Doris, tomara que esteja assistindo essa live. Doris. Tá sendo injusta colocar uma peruca, uma juba. A Mariana Porto. A amiga que tá falando. A amiga tá falando, por favor. Tá. A Mariana Porto, que não conseguiu fazer o empréstimo, que reclamou do Banrisul, que desaprendeu a fazer empréstimo, que na época do Rigoto ela disse que depois não querem privatizar o banquinho, Mariana Porto. Não é que ela... Entendo. Lembra que não querem privatizar o banco. Que tem que privatizar, então tá. Os bancos brasileiros são os bancos que dão mais lucro no mundo. Ela está irritada por causa da burocracia, né? Aliás, deixa eu chamar a atenção aqui das pessoas que estão fazendo empréstimo bancário, especialmente os empréstimos consignados como esse. A mudança da legislação provocou um fenômeno curioso. A Febraban retirou, o lobby da Febraban em Brasília, retirou da legislação aquele dispositivo que previa a quitação da dívida com a morte do tomador, do consignante. Então, gente, muito cuidado. Aquilo que os bancos enfiavam goela abaixo antes, que era o seguro fiduciário, seguro de vida, os bancos hoje escondem na gaveta. Porque para eles é muito mais interessante ir para cima do espólio depois com atraso, juro, as multas, enfim. Uma dívida, Chicão, de 50 mil vira 200 em 4, 5 anos. Esse PTU é em 4, 5 anos. Então, o que acontece? Aqueles que fizerem
tomarem dinheiro consignado, pessoas de idade avançada, exijam o seguro. Para nós. Exijam o seguro fiduciário. Exijam o seguro, porque senão vocês vão deixar uma herança maldita aos seus herdeiros. É verdade. Em caso de morte, deixa uma herança maldita. Porque sem o seguro, agora não quita mais. Ou seja, vai juntar todo o saldo devedor, mais custas judiciais, mais advogado, mais não sei o que. Mas, Vitor, dívida de 50 mil, amigo, vira 204 anos. Se eu tivesse com 80 anos, eu ia comprar uma Porsche financiada. Mas não pode depois de uma certa idade, tu não pode mais comprar. Depois de 80 nem empresta. Não, depois, comprar com imóvel. 60 e pouco, é muito complicado, Magda, tudo é mais alto. Não, mas é que o consignado, a garantia é o teu contra-cheque. Aí que acaba acontecendo. Empréstimo para 2, 3 anos. Não, empréstimo sim, mas ele estava falando em comprar. Compra não pode. Comprar. Ele estava falando em comprar. Comprar tu não pode com essa idade. Se comprar um dessa imóvel forma, com 70 anos de não idade consegue, é muito difícil, nem com 60 e pouco já não pode. Eles vendem o imóvel, mas é até os 80 anos. A faixa é até os 80 anos. Pô, mas 80 anos o cara vai pagar depois. Marni, eu vou teimar contigo. Eu tentei comprar um apartamento para minha mãe no nome dela, antes de ela ter 70 anos. E não conseguiu. Não deu. Não consegui, Mário. Desculpa eu te corrigir, mas eu tenho essa experiência. É difícil. Eu tentei. Porque você vai tomar um financiamento de 15, 20 anos. Não pode, ela não vai durar 15, 20 anos. Mas eles fazem financiamento em 5 anos, 7 anos. Ah, mas aí não, aí é outra coisa. Não, mas aí a prestação. Aí a prestação. Pois é, esse é o Não, problema. vender vende. À vista vende. Em 3, 4, em um ano, 2 vende. Um ano até. Agora nós estamos falando de outro tipo de. O financiamento habitacional, ele tem como característica principal. Não, aí qualquer coisa. Presta atenção. O período longo. Ele está falando. Então, financiamento habitacional normalmente é os curtos 10 anos. A favela tá. A favela tá brava. A favela diz o seguinte: sabe o que é, nobre deputado? O Nobre deputado. 84% de posse de fala hoje. De fala. Não, ele não sei o que aconteceu com ele. Eu acho que ele não falou na rádio hoje. Ela chegou. Ele não falou na rádio hoje. Eu vou embora. Mas vai. Não ameaça. Não venha não. Mas Final do ano. Mas é que o Vitorino depois topeia, né? Já chega, não fica comigo. E leva logo pro motel. Aquela história do gravador debaixo da cama é real. Ele liga, ele ouve a voz dele a noite inteira. Ele liga, aí tem. Isso é bullying. Aí ele se ouve, né? Isso é bullying. Bom, tem outros que ficam se olhando, né? Cada um com seus problemas, com seus amores. Marco Marcelo, vamos aos aniversariantes, hoje tem por favor. pouquíssimos, né? Poucos. A Irene Dunne, que é uma atriz, né, que faleceu em 1990, foi uma grande atriz americana. O Silvio de Abreu, ator e autor de novelas brasileiro, que fez A Rainha da Sucata e outras tantas novelas de grande sucesso. O Uri Geller, lembram aquele paranormal? Uri Geller, tortava garfo. O israelense, ele fez muito sucesso na televisão do mundo inteiro, né? Ele continua lá em Israel, tem um programa na televisão de Israel de muita audiência. E agora eu vou falar de uma jovem, à época, e que fez muito sucesso como cantora, de Liola Cinquetti, que fez Dio Come Ti Amo, lembra aquela música Domênico Modugno, né? Ela muito menina ainda, fez um filme, ela inclusive, era belíssima. Bonita, e ela continua, ela é jornalista, fez o curso de jornalismo na Itália e é apresentadora de uma rede de televisão na Itália. Inclusive, o Pato Moro disse que assistia, que é amigo pessoal da Liola Cinquetti, o Pato Moro. Pato Moro não está com nada. Ninguém. Deve ter namorado. Que, aliás, fim de semana com o sobrinho dele, né? raspou o carro do Dr. Omar Ferri. O Pato Moro? Raspou. O doutor Omar entrou na justiça já. O doutor Omar disse, o Pato raspou todo o meu carro, não sei o que carro tem o doutor Omar? É um pequeno Mercedes. Que medo! Pergunta qual é o carro do Pato. O pequeno Rondinha. O Rodinha 1012. Não sejam assim com o coleguinha. Só esse aniversário, pouquíssimo. Oi, vocês lembram daquele deputado federal que fez uma tatuagem no ombro com o nome do nosso presidente Temer? Sim, vocês lembram dele? Pois então. Agora está acontecendo uma investigação, o nome dele é Vladimir Costa, a investigação que diz que o Costa
ele participou de um desvio de R$230 mil. Pra comprar a tinta do cabelo dele, que até hoje eu não consegui descobrir, porque aquela cor do cabelo dele é uma coisa espetacular. Gastou tudo com tinta. Com certeza deve ter gastado com algo bem supérfluo. Mas então, esses recursos, esse dinheiro que foi desviado, eram destinados para aulas de canoagem no estado do Pará. E agora ele está sendo investigado Ele por mais esse cedo. Entrou numa canoa furada. Com Como certeza. diz o Esse Chicão, desvio uma não é só dele, chinelagem. né? Não é. Ele é um dos, né, suspeitos. Em vez de desviar dinheiro para stand-up, para aula de canoagem, canoagem é uma coisa por fora. Deve ter pago muito caro a tatuagem que ele fez. É. Além dele, foram denunciados... como é que é? Ildefonso Augusto Lima Paz, horroroso. Gabriel Pereira Paz Júnior, Luzinaldo dos Santos Ferreira, Emerson Gleiber Leal de Souza e Marcos Vinícius Eiró do Nascimento. Todos eles estão neste esquema. Aquela votação do impeachment da ex-presidente Dilma, em que os deputados vinham ao microfone em rede nacional, mostrou pra gente a cara do nosso parlamento. É a vergonha, né? E não melhorou nada. Aquilo ali desnudou o parlamento. Eu acho que aquilo, bem lembrado, eu acho que aquela votação tinha que aparecer todo dia, de hora em hora, nas televisões, para as pessoas, para olhar bem as pessoas. Desnudou o parlamento brasileiro para os brasileiros. É impressionante. Aquele dia foi... Quem ainda acreditava, sabe, em algumas coisas, certamente naquele dia tomou um balde de água fria. Porque foi triste. Se viu e ouviu cada coisa constrangedora. Absurdo. Boa noite, bancada magnífica. Esse Gilmar Mendes é um câncer para o Brasil. Está mais para pai de santo. Traz seu bandido preferido de volta em 2 dias. A qualificação multidisciplinar da bancada dá conta da grande audiência. Beijos em todos. A opinião do Martins. Ai, ótima essa. Olha aqui, ó. Boa noite, bancada querida. Dona Magda, diz o seu Luiz Carlos Chervensky. Ele fala sobre algo que eu tinha comentado aqui, eu acho que foi ontem. Porto Alegre que se prepare em termos de segurança, pois várias entidades de apoio ao ex-presidente Lula estão preparando uma vigília para o dia 24 de janeiro. O MST e alguns sindicatos vão se organizar em Portão e deputados e apoiadores vão ocupar hotéis próximos ao TRF para protestarem caso o chefe deles seja condenado. E eu sei que tipo de protesto eles fazem. Vão ocupar também o Parque da Harmonia. A partir do dia 22, é bom não estacionar naquelas imediações por segurança. As redes sociais já estão agindo e eu sei que não será fácil. E tem que baixar a borracha nos baderneiros. Espero a condenação do chefe 51 e cela comum, pois ele não tem curso superior. 51, Luiz, Chefe 51 foi bom. Ei, Vitória, um cara que foi presidente não tem curso superior e pega a cana e tem uma prisão mais... Não, é que acho assim, que não, aquela acho prisão que em cela não, acho que especial não. não existe mais para curso superior. Ela só existe nas prisões temporárias. No caso, a prisão preventiva ou a prisão temporária. Transitado em julgado, ele vai para a cela comum. Qualquer Normal. pessoa vai para a cela comum. Não Tipo, o existe Maluf mais. tem que ir para a sala comum. Não, ele é engenheiro. Vai pra sala comum. Mas é exatamente isso que ele agora, está explicando. tem Ele mais, já é condenado, ele tem que cumprir na sala comum, pelo que eu entendi. Punição. Agora não tem mais, tem que ser amiguinho do Gil da Vara do Executivo. Como ele está Mas tem uma depauperado. ala de idosos, ele foi para a ala de idosos. Por causa da O cara é idade. idoso a partir de que idade, Vitória? 60. Mas da tua hora. Vai ser Já é 60. idoso. 60 É anos é velhinho. considerado Pode idoso. tirar a Acho melhor tu fazer carteirinha. Pode a 59 de carteirinha. novo. É um absurdo, né? É um Não paga absurdo. trem. Absurdo isso aí. Mas é que são aquelas coisas assim, é como dizer que adolescente é até os 23, nada é a absurdo, ver isso. 21, 23, é um absurdo também. Um preconceito. É, a maioridade penal 18 anos do Brasil. É, É ridículo. é. Maioridade de 15, 16 está fuzilando chefe de família aí, tá tudo 10, certo. 12, cada vez mais cedo. O Júlio de Oliveira tinha sugerido mais cedo para nós, quando a gente estava falando de advogados, não sei o que tu estavas falando da OAB, enfim, ele disse que é um seriado na Netflix chamado Suits, em que o personagem principal não foi formado em direito, mas entende mais de leis que os advogados. E ele é usado como testa de ferro num grande escritório. Nessa série atua a atriz Meghan Markle, acho que é Markle.
Markle, a noiva do príncipe Harry. Faz o maior sucesso essa série. Eu não conheço a série, também mas não no Brasil, evidentemente, que qualquer pessoa tem... Craque, ele não conhece a série de novela. Não, mas não é campeão. É craque, eu não conheço a série. E Gustavo, falar da legislação. também te apresentou, né? Você vai ser 10 quilos, meu irmão, vou andar do teu lado só pra ganhar. Chicão, deixa eu te explicar. É barba das No mulheres. passado, existiam pessoas chamadas rábulas. Meu pai era rábula. Rábula Entendia tudo e não tinha se formado. alguém que trabalhou Carlos por Lacerda muito era tempo rábula. ligado ao direito, mas nunca fez a faculdade. Exatamente. E a pessoa, por força do seu hábito, Aprende. por força do seu cotidiano, aprendia. E sabia muito. Meu pai era sabia rábula. muito sobre direito. Trabalhou em todos os tribunais. A ponto de alguns advogados consultarem os rábulas. Tamanho era o conhecimento deles. É verdade. Então, assim, só que no Brasil você não pode exercer, você não pode fazer uma audiência. Não pode assinar, não pode assinar assinar nada. Tu pode ser teu advogado, mesmo que tu não é. Não, Tu pode te defender. Tá, mas nós estamos falando de outra coisa, Nós estamos Chico. falando de outra Nós não coisa. estamos falando Nós disso. estão falando do fato de que não. o cara uma não profissão tem a regulamentada só formação. pode ser exercido por alguém que fez o curso de ciências jurídicas, foi aprovado na prova da OAB e tem a carteira com o número da OAB. O númerozinho aqui. É como medicina. Medicina, existiam os curandeiros, não sei o quê. Pajé, o pajé. Pajé, brincadeira. Eu posso fazer uma pergunta para dona Jéssica? Claro, depende, né, Marne? Por favor, Quantos não coloque anos? aquele homem que você tem por dentro pra fora, por favor. Isso. Sim, porque o homem... Que isso? O Magni Quem é essa Barcelos... pessoa que Ela tu tem quis por dizer que aquele dentro? homem O vê que Magni não Barcelos tem outro por dentro, que às vezes ele fala coisas que nem a gente Eu vou acredita. perguntar do Tem a Game mão of grande, Thrones. Ah, Quantos anos tem já essa série? Quantos anos? Então, eu não lembro quantos anos tem, mas está na 7ª temporada, né? Porque eu Agora, em comprei 2019, vai ser hoje. lançada a 8ª Blu-ray. temporada. Em Blu-ray, Tô com 3 medo que venha temporadas. outro homem Ótimo, dentro. olha. 3 temporadas. Tem tempo a ver do tudo. Tu tem o Blu-ray? Tenho, claro. que Tem. legal. Tem 3 aparelhos de Blu-ray. Marni, a partir da 2ª temporada é que começa a pegar fogo e as pessoas começam a se interessar mais, assim. Na primeira temporada ela é Só um leva pouquinho queimada. morna, porque conta toda a leva história. queimada aqui. Então, a partir da Tem 2ª outro por temporada dentro, é que começa a eu achei gostar. da Ontem foi primeira, a viciei nessa. cusparada verde. Hoje eu tenho outro por dentro. Ah, não é de hoje. Esse outro uma de por mão dentro grande, não é né? de hoje. Já faz, ó. Olha Eu aqui, tenho ó. muito sentido com isso. Tá bom. Assim, Alcindo Stein. Gostaria que vocês, talvez o Vitorino, O talvez, Vitorino. Vitorino. comentassem sobre como vai ficar a aposentadoria em especial, pois ninguém fala Vitorino. nada sobre isso na reforma da Previdência. Mas não tem reforma da Previdência ainda. Como é que você quer saber como é que vai ficar? Nem Bom, os deputados Vitor, sabem o que vai ser aprovado. o projeto que já vai Tenho medo vai ser das um- entrelinhas de ser surpreendido. Na verdade, para mudar isso, deveriam mudar a legislação, ou seja, as NRs, normas regulamentadoras, já... Ninguém sabe. Como é que o senhor pensa numa coisa que não aconteceu E se o senhor ainda? me disser qual é a sua profissão, eu já posso antecipar se a sua categoria profissional está dentro ou está fora da reforma da Previdência. Porque tem muita gente que vai ficar vai tá fora, né? Vai ficar fora, então depende muito da sua profissão também. São muitas as variáveis, vai ter um período de transição. Então, nem os deputados sabem ainda, imagina. Pois é. Agora, o Marni, eu vi lá a reforma da Previdência lá da Argentina. Pô, perto a reforma da Previdência. Nada. É Ele nada. vai falar da reforma Previdência da Argentina agora. Quantos dias nós temos? Passear Faltam uns domingo 4 para comer um aí. sorvete aqui. E olha aqui, eu queria falar de uma coisa que a gente não falou, que foi o acidente aquele no México, né? Que vitimou algumas pessoas. Chicão, explica o que aconteceu. Não, eu não sei do acidente. Ai, vai, que sacanagem. O Vitorino que lê o jornal todo dia. Ah, Eu só tô nas redes sociais agora. já tá nas redes. O que bombou hoje? Qual foi o Foi um acidente rodoviário que aconteceu no México, numa cidade lá no México, onde foram fazer uma visita de ônibus a um sítio arqueológico, enfim. Mas chegaram até o lugar, que é a 70 quilômetros da capital do estado de Quintana Roo. Eu não conheço, que tu conhece lá, Rua, né? é onde é que fica Cancún. Sim, pois é, lá, nas imediações, naquela região de Cancún. Pessoas, passageiros de 2 navios, enfim, do estado Ali tem muito. saíram, entraram, e teve um acidente numa rodovia. Tinha americanos, tinha canadenses, sabe, um número grande de pessoas. Algumas pessoas morreram, outras estão muito feridas. E eu assisti nesses jornais, telejornais nacionais,
a fala de um brasileiro, né? Comentando que ele era um sobrevivente, mas a cunhada dele tinha batido com a cabeça, ou algo caiu na cabeça dela, ela estava no hospital, e eles viajavam com a esposa, com filhos, com sogro, sogra, sei lá, enfim, e ele disse que ele e a cunhada tinham se machucado porque não estavam usando o cinto de segurança. Porque foi perguntado a ele se tinha cinto de segurança. E ele disse, olha, tinha, mas ninguém, quando nós entramos no ônibus, nos mandou usar, nos mandou botar, nos ensinou e tal. A minha esposa... No ônibus? No ônibus. A minha esposa, disse ele, a minha esposa é que achou, assim, onde estava o cinto e fez todos nós colocarmos o cinto. Eu fiquei com o cinto um pouco, depois tirei e a minha cunhada a mesma coisa. Todo o restante da família dele estava bem. Ele e a cunhada tinham se machucado e a cunhada tá. E ele termina a entrevista dizendo assim, por ter viajado, não ter usado o cinto de segurança, eu me machuquei. E no ônibus as pessoas não levam isso a sério. Eu nunca... E o centro de segurança dos ônibus não é os melhores que tem aqui. Mas igual... mas igual protege. Eu ainda fui sábado para Torres e coloquei meu cinto, mas evidente, eu jamais... Dormiu no ônibus ou não? Eu não consigo dormir em ônibus, não consigo dormir nem na minha cama, quanto mais em ônibus. Sofre de insônia, não? Eu tenho problema sério de insônia, eu não consigo dormir. Tem uma mensagem interessante aqui, que agora os bolsonaristas vão ficar uma fera. Então, dá que a última informação do programa e da gente vai ser correndo. Aqui, ó, a dona Sandra Gomes diz o seguinte: Vitorino, gostaria muito de votar no Bolsonaro, mas tenho medo que ele seja um novo Collor, porque não vejo os militares ou empresários sérios apoiando. E é verdade. Ela tem toda a razão na observação que ela faz. O Bolsonaro tem aquela coisa popular, aquela coisa para lá. É que nem o Lula. Ele o Lula não tem é aquela tão coisa popular. esquerda e o Bolsonaro tem aquela coisa direita. Mas tu não vê instituições militares apoiando. Militar também, As pessoas têm medo de apoiar. Não nada pro país agora. Essas instituições têm medo de apoiar ele. Sim. Não, mas se ele... Qualquer um dos dois, extremo, só faz mal. Exatamente isso. O Macri, eu queria falar mais... Bolsonaro... Não. Amanhã. Nosso programa de hoje por aqui. Tenham todos uma boa noite. Sonhe com os anjinhos. Amanhã a gente volta, logo depois do Jornal da Pampa. Tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente.